Olá, me chamo Samuel Lopes Costa, sou bolsista de iniciação científica na modalidade PIBIC-UFMA, fui orientando do professor Dr. Adenilson Oliveira dos Santos e juntos desenvolvemos o trabalho intitulado Síntese e Caracterização de Cristais de 1,10-fenantrolina e ácido maleico complexados com níquel para aplicação antitumorais. O câncer é basicamente o crescimento desordenado de células. O metalofármaco precisa ser capaz de proporcionar a apoptose das células cancerosas. A apoptose é simplesmente fazer com que a mesma se autodestrua. A cisplatina é um metalofármaco aprovado que é utilizado em tratamento de tumores. Ela tem em seu núcleo um metal não essencial, a platina. É um agente antineoplásico, citotóxico e desempenha um papel importante no tratamento de diversos tipos de cancro. A utilização deve ser bastante cautelosa, visto que o paciente pode sofrer de efeitos adversos causados pelo complexo. O corpo humano necessita de metais chamados de essenciais. Eles são fundamentais para a manutenção da vida, tais como cobre, níquel, ferro, dentre outros. Esses metais têm uma afinidade maior com o corpo humano por estar presente nos processos biológicos. Logo, um complexo desses metais em seu núcleo pode ter aceitação maior do sistema imunológico. Assim, foram crescidos cristais de níquel complexados com fenantrolina e ácido maleico em meio aquoso. Os objetivos foram sintetizar e caracterizar os cristais de fenantrolina e ácido maleico com níquel a partir das técnicas de difração de raio-x, termogravimetria, análise térmica diferencial e calorimetria exploratória diferencial. Os cristais foram obtidos por meio do método de evaporação lenta do solvente. Foram preparadas soluções saturadas dos três compostos, misturadas até sua completa solubilização. O becker foi colocado para descansar na sala de crescimento de cristais a temperatura ambiente por alguns dias. Ao final, o cristal foi coletado, macerado e levado para serem feitas análises de DRX, TG, DTA e DSC. Os fatores de confiança resultaram em: o RWP é o índice de discordância, convergiu para 6,88%, o RP é o índice de discordância ponderado, convergiu para 5,03%, e S é o fator de qualidade, resultou em 1,643. Quanto mais próximo de 1, mais confiável é o resultado. Tomando por esses valores, podemos considerar que a síntese ocorreu de maneira satisfatória. Aqui estão os valores em uma tabela comparativa com os dados obtidos da literatura. Notamos que a diferença dos valores teóricos para o experimental são próximos de 0,01%, corroborando com os valores da análise anterior. Com esses parâmetros em mãos, podemos afirmar que o complexo é similar ao da literatura e foi formado com sucesso. Assim, pôde-se realizar as caracterizações térmicas. Aqui, como é arranjada a célula unitária do complexo. Nota-se duas moléculas dentro de uma célula unitária, na sua forma triclínica do grupo espacial P1, visto que os ângulos dos vestes alfa, beta e gama são diferentes entre si. As análises de TG-DTA foram realizadas para analisar a estabilidade térmica do complexo. Para as medidas de TG-DTA, utilizou-se 3,216 mg da massa do cristal para o intervalo de temperatura estabelecido entre 30 graus e 700 graus Celsius, conforme observado na figura 4. De acordo com o comportamento da curva de TG, é possível observar três eventos evidentes de perda de massa nomeados 1, 2 e 3. O evento 1 mostra uma perda de 17,07% e um pico endotérmico bem acentuado. Pode-se dizer que em 1 a amostra está sendo desidratada, ou seja, está perdendo 4 moléculas de água. No evento 2, a perda foi de 21,51%. Nesse ponto, se inicia o processo de degradação da molécula de fenantrolina, após toda a água ser retirada da amostra. Os próximos elementos a serem perdidos serão os compostos carbônicos. Nessa faixa de temperatura, a curva de DTA indica uma possível oxidação ou decomposição caracterizada pelo processo exotérmico. Em 3, a massa perdida foi de 34,04%. A partir da temperatura de 350 graus Celsius, a amostra continua desfazendo suas interações moleculares até que reste apenas o metal, cujo ponto de fusão é extremamente alto. Analisando a figura 5, visualiza-se possivelmente uma transição vítrea, indicada pela seta azul. Em seguida, indicada pela seta vermelha, provavelmente uma fusão, e logo após, um provável evento de cristalização e decomposição indicado pela seta de cor rosa. Assim, pode-se indicar que o material sintetizado apresenta boa estabilidade térmica até 50 graus Celsius, pois essa é a temperatura, sua geometria cristalina é mantida. Por fim, podemos concluir que o trabalho foi bem sucedido ao obter o cristal de níquel e ácido maleico e fenantrolina pela técnica de evaporação lenta do solvente e confirmado com sucesso através das análises de DRX. Considerando que a temperatura corporal normal dos seres humanos esteja em uma faixa de 36 a 37 graus Celsius, os estudos térmicos apontaram o potencial do cristal para atuar como um antitumoral, visto que é estável até 50 graus Celsius e tem geometria plana que facilita as interações com o DNA das células. Aqui estão algumas referências importantes e meus agradecimentos a todos. Muito obrigado.